seu podcast de exegese bíblica. Você conhece a graça? Não estou falando de uma pessoa. Será que você conhece o conceito de graça? Ou será que a gente pode associar a graça a realmente uma pessoa? Bom, a graça é um dos conceitos teológicos mais importantes do Novo Testamento. Mas, cara, pera lá. Será que é só do Novo Testamento ou podemos ver a graça também no Antigo Testamento? Enfim, graça é o elemento central da fé cristã, tal como foi revelado nas Sagradas Escrituras. Cara, mas desculpa, os gregos e romanos já falavam da graça também em seus escritos. Bom, eu acho que eu deixei você um pouquinho confuso, mas acompanhe esse podcast que você vai entender o porquê dessa confusão entre aspas. Pessoal, eu estou aqui e tenho o prazer e o privilégio de receber nesse mês da Reforma, nesse episódio especial que nós comemoramos aí nesse mês de outubro, o meu amigo Daniel Supimpa, que é um amigo muito querido e especial. Ele é especialista aí também nos estudos bíblicos, teve uma jornada aí de estudos também em Vancouver, no Canadá, e eu trouxe ele para batermos um papo aí sobre um livro muito importante, que é o livro do John Barclay, Paulo e o Dom. Vai ser a primeira vez aqui no nosso podcast Contexto que nós vamos fazer um episódio específico sobre um livro de referência, e esse livro, na minha opinião, é um dos livros assim top 10 da produção teológica dentro da nossa década, né? Dentro dos últimos anos. Então seja muito bem-vindo, Daniel, é um prazer estar aqui contigo. Fala um pouquinho sobre você, apresente-se aí para nossa audiência. Beleza, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando você está ouvindo isso. Obrigado primeiramente, Paulo, pelo convite e pela abertura para conversar. Meu nome é Daniel Supimpa, como foi falado, estou agora falando de Curitiba. Eu sou originalmente de São Paulo e já estou aqui em Curitiba desde 2011, trabalhando com uma Igreja Batista do Prado, e eu sou um dos pastores aqui na igreja. Eu tive um tempo fora do Brasil, desde 2014 a 2018, onde eu e a minha esposa fomos para Vancouver, como o Paulo falou, e eu fui atrás de um mestrado na área de estudos bíblicos, mais especificamente minha área primária foi Antigo Testamento, e eu terminei esse mestrado em 2017, depois voltamos para o Brasil, também para Curitiba, na mesma igreja, onde eu estou até agora. E Daniel, o que te levou a buscar um aperfeiçoamento no exterior, ou qual que eram os temas ou as áreas de interesse que levaram você a estudar num centro de ensino teológico mundialmente reconhecido, não somente pela sua qualidade acadêmica, mas também pela sua piedade, que é o Regent College, lá na cidade de Vancouver. Por que você escolheu lá e o que te motivou a ir até lá? Legal, essa é uma pergunta bem importante, porque quando eu terminei a minha área de bacharel, e eu fiz ele na área de teologia mesmo, eu já tinha muito interesse em continuar estudando, mas eu fui muito recomendado a trabalhar, ganhar um pouco mais de experiência, morar numa cidade, me virar, e depois de alguns anos eu tinha esse interesse em desenvolver um pouco mais. E o que eu fiz na época, basicamente, foi assim: quem são as pessoas que eu admiro como cristãos, como pessoas que são pensantes, atuantes, e eu vou puxar a cordinha para ver onde vai parar, né? De onde essas pessoas vieram, por onde passaram. E entre os lugares que eu comecei a achar, o Regent, acho que saltou um pouco aos olhos. Eu conheci alguns professores que tinham dado aula lá no passado, como o Gordon Fee, o Bruce Waltke, o próprio James Houston, que era o fundador, o Eugene Peterson, que era
bem conhecido na teologia espiritual e pastoral dele. Quando isso me veio à tona e eu comecei a conversar com alguns ex-alunos que estavam no Brasil, como na época, né, o próprio Ricardo Barbosa, que é um pastor em Brasília, o Paul Freston, um missionário com a BU, eu fiquei bem encantado e fiquei bem animado com a ideia de ir para lá. E eu fui nessa jornada no interesse realmente de desenvolvimento acadêmico, mas também de um lugar que reconhecesse confessionalidade como algo positivo, né? Não como um problema para o estudo teológico. E eu realmente acho que era o que Deus tinha de melhor. Foi um processo muito, muito claro de direcionamento dele, mas também de enriquecimento para a gente como família, né? Uhum. E como que o Daniel Supimpa, brasileiro, né, que por sinal tem um podcast também, né? Como que é o nome do seu podcast mesmo, Daniel? É o Claraboia Cast, né? Ele é ligado ao grupo do Claraboia Brasileira, que é um grupo de amigos que estudavam lá no Region, e a gente via a necessidade de transmitir o que a gente estava aprendendo de uma forma que fosse relevante e interessante também para um público no Brasil. Então esse grupo de amigos que foi lá, a gente não se conhecia em maioria antes de chegar lá, viramos amigos lá. E ao voltar para o Brasil, nós colocamos em funcionamento a ideia de desenvolver textos e um podcast agora, né? E a gente está agora, acho que no episódio 6, se eu não me engano. Tem que checar certinho. Legal. Como que o Daniel Supimpa, então, voltando à questão brasileiro, ainda jovem, teve contato com essa... Na verdade, antes do livro, né, as ideias do John Barclay, que deu uma passada aí no Regent College, ministrou alguns cursos, né? Da onde que surgiu o interesse? E puxando esse assunto, o John Barclay não é muito conhecido aqui no contexto brasileiro. Ele tem a sua obra mais importante publicada, né, Paulo e o Dom, pela editora Paulus, mas nós não temos muita coisa e ele não é sequer conhecido aí pelo nosso público mais protestante ou evangélico. Como que se deu esse conhecimento desse autor? Qual é a experiência que você teve com ele e qual que é a importância que ele tem para o estudo bíblico focado no Novo Testamento e, mais especificamente, facetas aí importantes da teologia do apóstolo Paulo como o estudo da graça? Bom, vamos por fatias aqui, né? Primeiro, quem que é o John Barclay? Acho que é legal trazer, já que ele não é tão conhecido. O John Barclay, ele é um professor de Novo Testamento, com formação na Universidade de Cambridge, foi professor na Universidade de Glasgow, e desde 2003 ele está numa universidade bem importante no Reino Unido, chamada Universidade de Durham, no norte da Inglaterra. E ele sucedeu um outro teólogo sobre Paulo muito conhecido, né, o James Dunn, que daí já tem bem mais um número bem maior de livros publicados em português, é mais conhecido. E o John Barclay, ele desenvolveu muita coisa na área de história do judaísmo e do cristianismo no Império Romano, no mundo mediterrâneo. Ele traduziu trabalhos de Joséfo, por exemplo. E ele sempre teve um contato grande, isso foi uma coisa que eu descobri mais recentemente, né? Ele teve um contato muito grande com grupos mais evangelicais, porque na família dele, o pai dele foi envolvido com a InterVarsity, né, na Inglaterra. Tanto é que o vínculo dele com a escola onde eu estudei com o Regent, né, porque o pai do John Barclay era conhecido do James Houston, que era o fundador. Por isso eles já tinham um vínculo formado há 50, 60 anos. E quando o John Barclay chegou a ministrar aulas, eu não peguei essas aulas, mas quando ele foi lá para o Regent já havia um vínculo formado, e ele já tinha essa relevância muito grande para estudos do judaísmo, do cristianismo antigo, mas principalmente para Paulo, que é o que ele vem cavocando já há muitos anos com estudos em Gálatas. Então, chegando nessa segunda fatia, como é que eu entrei em contato com ele? Eu tinha ganho esse livro, O Paulo e o Dom, na versão inglesa, quando eu ainda estava em Vancouver. Foi o meu presente de despedida lá do Regent. Eu podia escolher qualquer livro da livraria teológica deles. E eu trabalhava lá, e eu tinha amigos que trabalhavam na livraria, e eu perguntei para eles, qual livro você pegaria se você tivesse, assim, de graça, qualquer livro? Um livro que seja meio caro, meio grande, mas que eu não vá me arrepender para a vida. E o dono da livraria me
ofereceu esse livro. Ele falou, ó, esse daqui, se você quer estudar estudos bíblicos, esse é um dos livros mais interessantes que eu já li na vida. E ele me deu o Paulo e o Dom, o Paul and the Gift aqui. E aí o que aconteceu? Eu fiquei sabendo desse livro, eu fui ler ele depois que eu já estava de volta no Brasil, 2018, e na época que eu estava lendo esse livro, eu fui contatar algumas pessoas na PUC, aqui do Paraná, aqui perto de onde eu trabalho, para ver da possibilidade de tentar validar diplomas. E o professor me viu, eu cheguei lá, porque eu fiquei esperando na cadeira ali para falar com o diretor do departamento, eu estava lendo esse livro, e quando ele viu, ele falou, você sabia que o John Barclay vai vir aqui falar daqui a alguns meses? E eu falei, que interessante, vou tentar vir. E calhou que quando o John Barclay veio para falar numa conferência aqui na PUC, a pessoa que ia traduzir ele teve um problema pessoal e não pôde. E eles sabiam que eu já tinha lido o livro e que eu tinha estudado no Canadá e me convidaram para ser o tradutor do John Barclay. Então eu fui cicerone dele por acaso durante 4 dias em Curitiba. Não, foi uma experiência e tanto, porque daí assim, a gente levou ele no Jardim Botânico aqui, levou para comer, e eu era o tradutor oficial dele. Então eu buscava ele no hotel de manhã, levava na PUC, passava o dia, ia explicando o que estava acontecendo, daí nas palestras eu traduzia ele, o que só por si eu fiz de graça, e para mim já foi assim, gente, foi um dos melhores presentes como um estudante da área de estudos bíblicos, foi ser tradutor dele, ter que mastigar aqueles conceitos que ele estava trazendo para trabalhar, né? Foi muito, muito legal. E além de tudo, ele é uma pessoa excepcional, além de ser, sim, fora do comum intelectualmente, ele como pessoa é extremamente generoso, extremamente humilde. Ele veio conhecer aqui a nossa igreja, que é uma igreja pequena. Ele caminhou comigo, andou, a gente conversou bastante. Levei ele para comer pão de queijo, para comer coxinha. A gente levava só para comer coisa diferente e ele topava tudo. E ele já tem seus 58, 59 anos. Então foi uma experiência muito boa de aproximação com ele. Não, antes de você comentar sobre a importância do John Barclay, eu também tive uma experiência muito boa com ele. Na verdade, o o Barclay era potencialmente um dos meus, né, quem eu estava já colocando em vistas para ser o meu orientador no doutorado. E eu enviava e-mails para ele quando eu estava começando na caminhada no mestrado e depois, quando eu já estava no meio do programa lá em Edimburgo, eu troquei vários e-mails com ele e ele sempre se mostrou, por um lado, muito humilde, muito acessível. Aliás, essa é uma marca dos acadêmicos, pelo menos daqueles que eu tive contato no mundo anglo-saxão. Geralmente a gente tem aquela impressão de que esse pessoal é um pessoal meio que inacessível, pessoas que estão lá presas em torres de marfim. Não, são pessoas extremamente acessíveis, porque o trabalho deles constitui justamente em ter esse contato com os alunos. Ele respondia aos meus e-mails de forma super meticulosa, de uma forma super detalhada, de forma humilde, de forma graciosa, mas ao mesmo tempo, pela maneira dele falar, pela maneira dele se expressar, você percebe que é uma pessoa muito, mas muito capacitada, muito hábil, né? Muito afiada nas suas posições, o que qualifica ele como um grande acadêmico e um grande erudito na área do Novo Testamento. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo na Conferência de Novo Testamento da Sociedade Britânica, né? Da Conferência Britânica de Novo Testamento, que foi sediada em 2015 na Universidade de Edimburgo. Tive mais oportunidades de ouvi-lo também em outras oportunidades. A gente teve um encontro com ele assim sensacional que ficou para os anais aí da história da Escola de Divindade da Universidade de Edimburgo, que foi um debate entre ele e o Tom Wright, né? Que durante uma tarde inteira debateram os assuntos lá, inclusive sobre o tema da graça. E é interessante que foi proibido filmar, né? Foi proibido filmar e gravar o conteúdo. Então você viu que o Tom Wright e o John Barclay também têm um relacionamento muito próximo, até
por causa de toda a passagem dos dois por Cambridge, mas eles discutiam lá, um discutia, um discordava do outro, mas no final eles saíam assim como grandes amigos, né? Como se nada tivesse acontecido. Então você vê que há uma diferença muito grande, por exemplo, da forma como eles lidam com esses temas e discutem. E não é porque eles discordam que eles vão levar isso pro lado pessoal. Então, eu posso testificar que ele, particularmente, é uma pessoa muito generosa, humilde, mas também muito capacitada. Os nossos ouvintes geralmente não sabem, não conhecem o John Barclay. Daniel, nos ajuda a entender um pouquinho qual é a importância desse sujeito, desse grande erudito do Novo Testamento para o estudo da Bíblia e particularmente do estudo do Novo Testamento. Bom, só o fato, acho que, da carreira que ele vem construindo, como eu falei, né, ele está numa cadeira muito bem visada e muito bem conceituada, que é essa cadeira da J.B. Lightfoot, que fica lá na Universidade de Durham. É um professor de divindade, ele sucedeu James Dunn. O John Barclay, acho que ele construiu, ao longo do tempo, e acho que isso culmina com esse livro que a gente está discutindo hoje, o Paul and the Gift, Paulo e o Dom, porque o entendimento dele de Paulo, baseado em um cruzamento com outras disciplinas fora do círculo interno ali, de exegese e de literatura bíblica, é muito rico. Então, John Barclay ele é muito conhecido por cruzar informações que a gente chama de abordagens sociocientíficas. Então, ele tem muito interesse em trazer conceitos ou métricas ou mesmo abordagens que venham da antropologia social, que venham da linguística, que venham também de estudos mais sociológicos. Então, acho que um dos grandes feitos para ele, uma das grandes influências que ele tem no meio de estudos bíblicos é conseguir cruzar e trazer resultados muito ricos com campos diferentes de conhecimento. Tanto é que nesse livro, como a gente vai ver, ele vai estar pisando em dois ramos, na verdade em três áreas de conhecimento bem grandes, que é a área de estudos bíblicos, interpretação da Bíblia, exegese de textos bíblicos, mas com uma lente, com uma régua que ele traz da antropologia, nessa reciprocidade de presentes, mas também na área de linguística, do uso de palavras, como que a gente usa palavras quando a gente está num discurso, e é o que é forte nele, na ideia de perfeição de um conceito, que ele traz também da área de linguística, de teoria literária. Então ele traz antropologia cultural, teoria literária e estudos bíblicos em diálogo. Ele consegue colocar os três numa mesa para tomar café e conversar. E isso é uma capacidade muito grande, né, de um erudito tornar esse conteúdo acessível, né, para não somente para os estudiosos na área, mas também para os leigos. Eu tenho que confessar que a linguagem do Barclay, ela não é tão simples assim, porque pressupõe em muitos instantes, em muitos exemplos, que você tenha um conhecimento já prévio na sua mente sobre os contextos socioculturais, toda a questão linguística e antropológica que você tão bem salientou. Esse livro que nós temos na mão é um livro muito interessante, talvez o livro até agora escrito mais importante do Barclay, que fala exatamente sobre a questão do dom. E quando nós falamos dom, nós estamos usando uma palavra que pode dar a entender outra coisa, né? O título do livro é Paul and the Gift. Se nós formos traduzir de uma forma mais simples, seria Paulo e o presente, ou Paulo e a dádiva. E os tradutores resolveram colocar Paulo e o dom. Quando nós falamos de dom, e essa palavra remete diretamente ao vocábulo charis, né, que significa graça em muitas instâncias do Novo Testamento, a que
nós estamos nos referindo? Quando o Barclay fala de dom, ele está falando de dom espiritual? Ele está falando de outro tipo de presente? Ele está falando do conceito de graça, que é amplamente utilizado e desenvolvido por Paulo? Nos ajuda a entender para que faceta desse dom e dessa graça o Barclay está chamando a nossa atenção. O livro a gente tem que lembrar, que o Gauss falou, né, que o título em português é um trabalho de tradução em cima de um título em inglês, que já é um trabalho de tradução e de reorganização de um conceito que vem do grego, no caso, né? O Barclay coloca como escopo dele para falar sobre o que é um dom, o que é um gift, essa raiz da palavra charis, né? Para aqueles que conhecem um pouco de grego, né? Essa raiz que é o char, da onde vem todas as palavras que a gente tem para dom, para graça. Quando a gente fala sobre dons espirituais, lá em 1 Coríntios, a linguagem é de dom, algo que é dado, né? E então ele vai desenvolver, ao longo desse livro, muito nesse campo da palavra har. E dentro da palavra, da raiz har, ele vai dizer que existe esse conceito de doação, de entrega. E aí ele vai, claro, né, cavocar todas as nuances desse conceito, mas principalmente com vistas no trabalho de Paulo, quais são as ideias de como Deus age com graça, com doação, com dádiva para com os seres humanos, para com o povo dele. Então esse vai ser mais ou menos o escopo do que ele trabalha. Essas dádivas, essa relação, porque às vezes a palavra vai trazer nuance do que é dado, e por outro lado, o ato de dar, mas sempre no contexto de pessoalidade e de relacionalidade, uma palavra que ele usa muito, né? Reciprocidade. Como que existe um relacionamento de dar e receber e retornar e dar novamente dentro da graça de Deus para com o povo dele. Quando a gente fala de graça, principalmente focando a nossa atenção nos escritos paulinos, onde esse conceito é amplamente desenvolvido, por exemplo, em trechos bíblicos como Efésios 2:8, que diz que porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Está muito fixo na nossa mente aquela ideia de que graça é um favor imerecido, né? E que é algo que Deus nos dá sem necessariamente querer de nós uma contrapartida. É isso mesmo que Paulo quer nos falar de graça? E quando Paulo fala de graça, qual que é o contexto dentro do qual ele está falando? Lógico, tem o contexto mais amplo grego, tem o contexto mais restrito judaico, mas quando Paulo fala de graça, é simplesmente esse negócio que Deus nos dá alguma coisa e nós não precisamos fazer nada, ou o próprio uso dessa palavra emprestado de outros contextos e outros ambientes nos ajuda a pensar que a graça não é algo tão simples assim. Eu acho que a segunda opção é o que o Barclay argumenta, e eu creio que ele é bem preciso e bem aguçado em trabalhar isso, que acho que até a nossa formação cultural moderna, ocidental, nos dá a ideia de que uma graça, alguém ser gracioso, é dar algo imerecido, mas também sem expectativa de retorno. Quando alguém dá com expectativa de retorno, isso é considerado algo corrupto, né? Ainda mais aqui no Brasil, você ter uma mão lava a outra, eu dou um presente, lá na frente você me deve, aquela coisa do poderoso chefão, né? Que vamos fazer o seguinte, você não tem que me pagar nada nada de volta, você só me deve um favor. Isso é considerado uma cadeia de corrupção, uma teia de corrupção que é muito mal vista. Quem é visto precisamente como gracioso na nossa cultura é alguém que dá sem expectativa de retorno. E o ponto de partida do Barclay vai ser exatamente criticar como na área de estudos bíblicos, como as pessoas leem a Bíblia naturalmente na igreja mesmo, elas assumem que graça significa não esperar retorno. E ele vai ver se isso confere com as informações do uso dessa palavra no contexto grego de Paulo, no contexto judaico de Paulo. E no contexto judaico ele vai trabalhar com todas as nuances no judaísmo, como ele era na Palestina, como ele era na diáspora, como era em diversos lugares. E a conclusão que ele chega é que essa não circularidade, essa não expectativa para o retorno,
é uma construção, é uma perfeição da ideia graça que vem muito mais fortemente no mundo ocidental pós-reforma. Não é algo que é assumido em todas as culturas. Na verdade, nós somos a exceção e outras culturas têm ideias de dádivas, de dons, de atos graciosos, com a expectativa de gerar relacionamento, gerar vínculo, gerar segurança social. Mas esse não foi justamente o ponto em que os grandes reformadores do século XVI se debruçaram? Porque na época da igreja daquele tempo, se desenvolveu um sistema muito maior a nível religioso, onde os devotos, os cristãos, eram necessariamente empurrados a terem atitudes que chegam perto daquilo que hoje nós chamamos de algum tipo de barganha com Deus. Ou seja, você tem que fazer alguma coisa para ter um favor. Esse é o contexto, por exemplo, de toda a querela que Lutero tem contra as indulgências, tudo isso. Agora, qual que é o ponto aí que Barclay nos ajudaria a entender? É barganha ou não é barganha? É algo que eu preciso fazer alguma coisa, e se eu preciso fazer alguma coisa, o que eu devo fazer em retribuição a esse conceito de graça, que não seria, na opinião de Barclay, simplesmente algo que Deus dá e não espera nada de você? O que dá para ver e que o Barclay desenvolve bastante é que quando Paulo usa essa ideia de que existe um senso de reciprocidade, ele, inclusive, explora o que os reformadores fizeram e o que os reformadores escreveram sobre a graça de Deus. E, de fato, Lutero acaba enfatizando muito essa incongruência da graça de Deus, ou seja, a ideia de que a graça de Deus é dada a quem não merece, alguém que não está no mesmo nível de Deus, a quem não tem caráter ou condições semelhantes à divina. Mas também a não circularidade. Então é muito reativa aquele cenário que aparentemente ali o Lutero está vivendo no fim da Idade Média, e ele quer cortar essas formas de barganha. Mas o próprio João Calvino, o Barclay desenvolve, enxerga que a graça de Deus tem uma certa expectativa de retorno, tem o uso da graça que deve ser levado ao seu ponto final, a sua ideia de desenvolver algo onde não havia algo, desenvolver caráter, desenvolver semelhança com Cristo, desenvolver uma série de elementos que não estariam ali sem a graça de Deus. E o Barclay vai notar até as semelhanças, né, do próprio Calvino com Paulo, de que existe essa ideia de trabalhar a sua fé, de trabalhar a graça recebida, de forma a trazer algo novo, algo que não estaria ali, algo que não estava ali antes da ação de Deus em Cristo Jesus na igreja dele. Para botar em diálogo com esses reformadores, eu diria que também a ideia de graça não foi uniforme entre os reformadores. Teve nuances diferentes, né? Legal. O Barclay, ele trabalha muito com a ideia que você acabou de se referir, que é a ideia do aperfeiçoamento, né? E quando nós falamos de aperfeiçoamento, nós temos uma progressão, né, um desenvolvimento das ideias, desde um uso mais, vamos dizer assim, profano do conceito de graça, até um uso transformado pelo evento Cristo, né, que Paulo também ele fala como sendo o alicerce e essência fundamental da graça divina. Porque eu presumo que o conceito de graça não nasceu como um conceito religioso, ele se tornou um conceito religioso dado a utilização desse conceito e dessa realidade na relação entre as pessoas. Então, dentro do contexto greco-romano, como que a graça ela funcionava? Então, uma das percepções ali que ele vai trazer, o Barclay, é que dom, ou dádiva, e reciprocidade no mundo greco-romano, ele traz algumas expectativas de reciprocidade, né, de relacionamento, de proximidade. Então, uma das coisas que ele diz é que, desde lá de Hesíodo, ele traz todos esses poetas gregos clássicos, narradores clássicos, ele vai falar de que existia uma expectativa de que dons e dádivas eles eram vistos como algo que trazia segurança social. Tanto é que, para Hesíodo, entre tantos outros, você retornar um presente é diferente de você retornar uma dívida. E eles não sabem nem articular tão bem, mas existe uma coisa de lealdade e de fazer uma polis acontecer quando você tem trocas de dádivas, trocas de favores.
E isso fica muito visível, mesmo lá na ideia de Aristóteles, quando ele vai falar na Ética a Nicômaco, sobre o que é amizade. Amizade é onde existe essa reciprocidade de amor, porque não pode existir uma amizade em que só um dá amor e o outro não retorna. Isso não é uma forma de amor, é uma forma de exploração. Então existe essa nivelação do relacionamento, de troca de amor, de troca de dádivas de amor. E essa dádiva tem que ser, de alguma forma, contínua para que continue existindo amizade. E essa visão que os gregos e os textos clássicos desenvolvem fica muito forte quando no período romano você tem essa ideia que é chamado, né, de euergetismo, nem sei se essa palavra é em português, né, mas a ideia de beneficência cívica, de que pessoas que têm melhores condições sociais têm um dever moral de fazer o bem para civis, para a polis, para toda a vida pública. E essas ações pela cidade não são feitas com a expectativa assim, doe sem saber para onde está indo, sem expectativa de retorno. Não, existe uma expectativa de troca, mas por honra pública. Aquele que fez o bem a uma cidade, que estabeleceu um mercado, que possibilitou algum tipo de construção, que fez alguma coisa, deveria receber a honra em troca. A cidade deveria honrá-lo. Essa era a expectativa da vida de alguém que vivia essa ideia de dádiva. E aqui a própria raiz, nos textos gregos, tem a ver com essa ideia de caris, né? E também na ideia, nas próprias palavras latinas de gratia e todos os seus correlatos. Mas o mais forte, que eu acho que tem no período romano, é aquela ideia do que a gente chama de padronado ou patrocínio, onde essas relações entre pessoas mais ricas, de melhor status social, elas geram beneficências e dons, mas não para a cidade em geral, mas para indivíduos ou para grupos específicos. E com a expectativa de que exista uma troca de serviços e de favores que se perpetue. Tanto é que 3 características que são muito importantes na ideia de padronado é que ela é pessoal, a pessoa que está dando sabe para quem ela está dando, sabe o nome, sabe quem é. A outra característica é que ela é duradoura, existe a expectativa de perdurar. E por fim, ela é assimétrica. O patrocínio padronado é dado por alguém que tem, ou é iniciado por alguém que tem, em favor de alguém que não tem, que pode prestar um serviço, mas aquele que não tem dinheiro, que não tem posse, que não tem propriedade. Então isso gera esses núcleos, né, como se fossem algumas teias ali dentro da sociedade, entre pessoas de melhores condições, que dão favores, dão propriedade, dão benefícios a pessoas de menor propriedade, e existe reciprocidade. Então existe toda uma cadeia, quando uma pessoa, alguém chega numa cidade como Roma, e ela quer entender como funcionam as relações, você tem que entender como funciona o imperador, o culto ao imperador, como funciona a família, como funcionam relações dentro de uma casa, de escravos, senhores, marido, mulher, mas você tem que principalmente entender como funciona a ideia de padronado. Quem que está ligado com quem? Aquela coisa que hoje em dia a gente chama, né, o networking. Você tem que saber quem que trabalha para quem que tem contato com fulano, os contatos, né? Então o padronado vive um pouco dessa relação pessoal, duradoura e assimétrica, que perpetua relacionamentos dentro de uma cidade, dentro de uma sociedade. Eu acho que é a visão ou o uso mais corriqueiro, né? Porque quando nós imaginamos que o relacionamento humano pressupõe, né, uma certa troca, né, falando numa linguagem mais odierna, uma interação entre as partes, é impossível a gente imaginar que não haja uma troca de favores ou uma troca de sentimentos, né? Então aquela visão mais, né, vamos dizer assim, mais ascética, não, o meu amor é totalmente doador e eu não preciso receber nada, na verdade, dentro de um relacionamento pessoal e também no caso da sociedade que era extremamente estratificada, que era a sociedade grega, mas mais ainda romana, todos os vínculos sociais, elas meio que se apoiavam nessa troca de favor
E dependendo de como era essa troca de favor, essa troca de benefícios, essa troca de graça, aí você tinha noção de que se você tinha um relacionamento entre iguais ou um relacionamento entre diferentes, onde a questão da honra era reafirmada por meio da fidelidade em troca da proteção ou por meio dos impostos em troca de benefícios. Então parece que a nível mais geral, no seu uso civil, esse conceito de graça, ele realmente é algo que hoje nós também podemos observar dentro da nossa sociedade e dentro dos nossos relacionamentos. Mas, Daniel, eu queria que a gente pudesse ir um pouquinho mais a fundo e analisássemos, então, como que esse conceito de graça, que eu acho que é um conceito comum a todos os povos, em todos os instantes, encontra uma linguagem, vamos dizer assim, espiritual, uma linguagem religiosa, a partir do próprio relacionamento que Deus tem com o seu povo e como que essa linguagem da graça, ela começou a ser digerida de forma religiosa dentro do contexto judaico contemporâneo a Paulo, ou seja, dentro do judaísmo do Segundo Templo. Como que essa interação e essa transformação e esse grau de aperfeiçoamento aconteceu? Os judeus, nesse período do primeiro século, até onde a gente tem informação de fontes textuais, eles tinham uma herança que vinha muito forte da Torá, do nosso Pentateuco, né, dos livros de Moisés, na Bíblia cristã, da ideia de que era a graça de Deus, ou a própria misericórdia, né, o amor de Deus, a fidelidade, depende muito dessa tradução, dessa palavra hebraica Hesed, e também da palavra Haná, de como funcionava a ideia de que Deus, pela sua graça, tinha formado um povo que estava escravo no Egito para um povo com promessas a serem cumpridas de terra, de autonomia diante de outras nações e também de relacionamento com a presença de Deus entre o povo. Era a beneficência, vamos usar a palavra, né, do Deus de Israel, que havia inaugurado o povo como uma entidade com solidez, né, com coerência. Mas também, como resposta a essa dádiva de Deus, aquele que dá livremente, no livro de Êxodo, você tem lá dentro das regras depois dos 10 mandamentos, Êxodo 22, em Deuteronômio 24, você tem sempre essa expectativa de que alguém do povo de Deus deveria ter condições de dar, mas não com a expectativa de retorno daquele a quem foi dado, mas de Deus. Ou seja, tem aquele que é pobre, aquele que é estrangeiro, aquele que é órfão, aquela que é viúva. Você deve doar-se a eles, deve servir a eles, deve fazer o bem a eles. E quem vai te retornar isso não são aqueles, mas são o próprio Deus. Então tem uma diferença ali, por exemplo, do padronado romano. Então, quando os judeus estão dentro de uma cidade romana, eles já estão vivendo por uma ética ligeiramente diferente na sua questão de dar esmolas, de apoios que a gente chamaria hoje, né, de serviço social. Então, quando Paulo, como um judeu que se encontra ali em Jesus Cristo, ele vai partir já de um diálogo entre o que ele vê numa cidade do padronado, que acontece entre cidadãos romanos, normalmente, mas também da própria ideia de dádiva que inaugura o povo e que esse povo deve responder essa dádiva com atos de graça, mas não com expectativa de retorno daquele a quem foi dado, de criar algumas cadeias de retorno, mas uma cadeia de retorno que vem do próprio Deus, que é o primeiro, que é gracioso, que inaugura esses atos de doação, né? Então, acho que Paulo, quando ele vai trabalhar a ideia de graça, seja em Efésios 2, seja em outras partes de Gálatas e Romanos, que são muito importantes, ele está com um pé em cada barco. Acho que ele está com essas duas ideias ali na mente dele, do padronado romano e da benfeitoria dos judeus do primeiro século, né? Uma das ideias, talvez um dos espantalhos que a gente tem em relação ao próprio judaísmo é fazer aquela dicotomização básica entre o Antigo e o Novo Testamento.
Por exemplo, se diz que no Antigo Testamento tudo era a base da lei e que apenas no Novo Testamento a graça entrou em cena. Aliás, o próprio Novo Testamento é conhecido como a dispensação da graça. A graça era um elemento tão importante assim dentro do judaísmo porque nós não encontramos com tanta efusão a palavra graça na Torá ou em qualquer escrito. Nós encontramos esse conceito de forma diluída e parece que Deus ele está mais se importando com que se obedeça a sua palavra, se tome algumas atitudes com relação à idolatria, com relação à pureza cerimonial, do que propriamente o conceito de graça que nós estamos acostumados, né? O judaísmo tinha como seu preceito importante a graça divina, e essa graça que por se revelar na eleição de Israel, que por se revelar na manutenção do próprio povo, deveria também ser vivida dentro da realidade interpessoal do povo, né, dos judeus ou dos israelitas entre si. Como que isso acontecia dentro do Antigo Testamento de forma clara? Uma forma de entrar nessa pergunta tem a ver com o antecedente do próprio John Barclay, que é o livro que é formativo para essa discussão, que é o livro do E.P. Sanders, né, que é o Paulo e o Judaísmo Palestiniano, acho que é a tradução melhor, em que, se você quer entender como que existia a graça dentro do judaísmo do Segundo Templo e do primeiro século, cara, arranje uma cópia desse livro, porque eu acho que ele é um arsenal, assim, ele faz um dossiê completo do processo do entendimento de graça no judaísmo, né? E o próprio E.P. Sanders, ele está respondendo algumas versões da teologia e da interpretação do Novo Testamento do início do século XX. Acho que até o Vitor Fontana, num outro podcast sobre Nova Perspectiva, já falou sobre isso. Você pode clicar lá, entra, ouça, vai te dar um panorama muito bom. Mas existia a ideia de graça, isso já virou um consenso entre acadêmicos, já desde a década de 70, de que a ideia de que o judaísmo era uma religião de obrigações para ganhar o favor de Deus. E que aí Jesus veio e trouxe a ideia de que Deus nos aceita sem a gente merecer. Essa é uma imposição no passado de alguns conceitos modernos, que vêm desde a Reforma Protestante, que são muito fortes, desde a ideia de moral do Kant e dali por diante até a nossa época. Então você tem que encontrar graça no judaísmo. E onde está isso, né? Como eu falei, a formação do povo de Deus é pela graça. A eleição do povo de Deus ali em Gênesis, desde especialmente de Abraão, é muito forte. Tanto é que o E.P. Sanders nomeia, né, a ideia, como que você classificaria a ideia de religião no judaísmo do Segundo Templo, é o que ele chama de nomismo da aliança. Existe uma aliança em que Deus inicia uma eleição, Deus escolhe Israel pela graça dele e faz promessas àquele povo, traz a cabo e traz a ação e a efeito aquelas promessas para aquele povo, tira o povo da escravidão do Egito e dá chances novas àquele povo continuamente. Não existe a ideia de que Israel conquistou o favor de Deus. Existe a ideia de que Deus, na sua sabedoria, nas suas intenções, elegeu Abraão e a sua descendência, especialmente ali através de Isaac, através de Jacó e das 12 tribos. Deus elegeu esse grupo para ser o povo dele e para exercer graça direta e clara e manifesta aquele povo. Então, a ideia de graça de Deus já está presente muito antes de Jesus pisar pela primeira vez aqui na Terra. Ela já estava funcionando de um jeito que vai ficar mais manifesto, vai ganhar uma outra nuance, que vai ter um outro período dentro dos atos de Deus na história. Quando Jesus chega, daí sim seria uma interpretação cristã dos eventos, né? E até do Novo Testamento, que é mais coerente. Deus já está agindo com graça há muito tempo, mas agora a graça dele vai ser vista por um óculos diferente com a chegada do Deus Filho no nosso meio. A própria graça, né? O Evangelho de João fala sobre isso, né? A ideia de lei vir com Moisés e a graça vir em Jesus, não é que não existia nenhuma forma de graça antes, não existia nenhuma forma de indicações de obediência. Mas ele está falando o que foi visto, o que foi manifesto como a maior expressão de quem Deus é. A maior expressão de quem Deus é, o caráter dele estava na lei. Mas agora a expressão de quem Deus é,
o caráter de quem ele é, está visível em Jesus Cristo. Esse ponto é muito importante e eu acho que nos ajuda a encaminhar a conversa para o último ponto, que é como a graça, particularmente em Paulo, ela é articulada. Porque nós podemos falar de vários desdobramentos da graça, né? No aspecto da salvação, no aspecto da própria vivência cristã ordinária, todos os conceitos que nós estamos acostumados já e que nesse tempo da reforma, né, fica mais aflorado, né, e fica mais visível a cada um de nós, mas eu gostaria de entrar justamente nesse ponto. Quando nós pensamos no relacionamento entre Deus e o seu povo, e aquilo que Jesus Cristo faz, intermediando essa relação que outrora era conflituosa, mas que por causa daquilo que Cristo faz, por meio da sua morte e ressurreição, ela é pacificada e ela é apaziguada, nós vemos que de um lado nós temos um Deus totalmente distante, distinto da nossa realidade, e do outro lado nós temos o ser humano, né? Ainda dentro da sua limitação temporal, cronológica, da sua limitação fisiológica. Então nós estamos falando de dois seres que não teriam, né, em condições normais, condição de uma comunhão plena, mas mesmo assim, por meio de Cristo, nós somos chamados a essa comunhão e a viver um aspecto da graça que o Barclay ele coloca como um dos fundamentos da sua análise, que é a questão da incongruência. Ou seja, graça não pressupõe apenas uma via de mão única. É uma via de mão dupla, porque é algo praticado dentro de um relacionamento. Mas quando nós colocamos em perspectiva os atores que estão juntos dentro desse relacionamento, ou seja, Deus e o ser humano, nós temos a certeza de que esse relacionamento é um relacionamento diferenciado e o padrão de graça que Deus estabelece para o ser humano é diferente da resposta que Deus espera do ser humano. Não sei se a minha pergunta ficou clara. Como que essa incongruência, essa diferenciação, ela se demonstra na nossa vida e como que o Barclay ele consegue articular essas ideias? Acho que um ponto que talvez seja legal de esclarecer é exatamente essa taxonomia que o Barclay desenvolve para falar sobre aperfeiçoamentos da graça, ou perfeições da graça. Trazendo esse conceito aí que vem de linguística, da ideia de aperfeiçoar, ou seja, essa tendência de traçar um conceito até o seu ponto final, até um ponto extremo, ou por clareza de definição, ou por uma questão retórica, é o que ele usa, né? Esse conceito vem do autor Kenneth Burke, mas a ideia de que quando você quer esclarecer ou enfatizar ou usar retoricamente uma palavra, você traça esse conceito até um dos pontos finais dele, até uma ênfase final dele. Então, quando o Barclay ele explora a ideia de graça, ele distingue 6 perfeições comuns que estão dentro do relacionamento de dádiva, de presentes e de dons, né? Ele vai falar primeiro que existe a ênfase ou a perfeição de superabundância, onde o presente ideal ele é caracterizado por uma grande escala, demonstrando que o doador é generoso. Uma segunda perfeição é a singularidade, onde o doador é caracterizado por benevolência e apenas por benevolência. Existe a terceira, que é prioridade, que é o momento em que o presente é dado, recebe a ênfase, ou seja, antes de qualquer interação anterior entre o doador e o recipiente, o doador inicia livremente a doação dele, né, uma dádiva. Daí você tem essa quarta perfeição, que é a da incongruência, que é onde um presente não tem relação ou proporção com a dignidade do seu recipiente, é incongruente com aquele tipo de pessoa que quem recebeu é. Você tem a quinta perfeição, que é a eficácia, onde um presente, nos seus efeitos, atinge o propósito para o qual foi dado, tem a eficiência. E, por fim, a sexta perfeição é de não circularidade, onde um presente ele é unilateral, livre dessas restrições, de modo que o doador não busca benefício próprio ao dar aquele presente, né? Esse último, obviamente, ele é muito mais enfatizado no nosso período moderno.
e o Lutero enfatizou e tudo mais. Mas pro Barclay, o que Paulo está trabalhando mais fortemente em Gálatas e em Romanos, que são as cartas que ele mergulha mais fundo, é a ideia de incongruência. E essa incongruência da dádiva de Deus em Cristo é que não existe qualquer tipo de relação com as possibilidades humanas, com os resultados do que Cristo trouxe para a humanidade, por meio do povo de Deus. Então, tanto é que a ênfase de Gálatas e Romanos na história de Abraão, para o Barclay, tem a ver com esse paralelo que Deus está fazendo em Cristo. Ele já fez uma vez e nós já ouvimos centenas de vezes na lei, que é o que aconteceu com Abraão. Abraão não tinha possibilidades humanas de se tornar uma grande nação, sendo idoso, sendo velho, a sua esposa sendo estéril. Então, a trajetória esperada das possibilidades humanas eram de desgraça, de anonimidade, de pequenez. Mas pela graça de Deus atuando dentro da vida de Abraão, Israel se tornou uma grande nação. Agora, o que Cristo está fazendo, através inicialmente ali do povo que ele está falando, e agora onde está se estendendo para os gentios, é que onde existe um homem sendo rejeitado, sendo morto numa periferia do império, numa morte completamente vergonhosa e desonrosa, essa trajetória de Jesus Cristo humanamente só poderia trazer desgraça, pequenez, anonimidade. Mas é essa trajetória que pela graça de Deus está trazendo a restauração de todas as coisas para esse mundo. As promessas de Deus estão se cumprindo em Cristo e novos céus e nova terra virão por meio desse Jesus Cristo. Humanamente, isso é impossível, é improvável, mas pela graça de Deus é possível. E ainda mais ali em Gálatas e em Romanos, Paulo está trazendo ainda mais da missão dele aos gentios. Onde num povo a gente não via a possibilidade humana de trazer os planos de Deus para o mundo, por quê? Porque os gentios, eles não receberam os oráculos de Deus, eles não tiveram um relacionamento e a narrativa do Antigo Testamento, eles não participaram daquilo fisicamente, palpavelmente, como um povo, com os antepassados dele, mas onde não há possibilidade humana, Deus pode trazer nova vida. Se Deus fez isso com Abraão e fez isso em Jesus, ele vai fazer isso com os gentios. Então essa acaba sendo um mapa, né, do que Paulo está fazendo, de acordo com Barclay, o que Paulo está fazendo com a ideia de graça, onde não havia qualquer pedigree espiritual ou qualquer histórico de pertencer a um povo com grandes glórias, onde havia só essa ideia dos pecadores, aqueles que estão fora dos marcos do povo de Deus de Israel. Esse povo que não era nada vai se tornar povo de Deus, vai virar povo de Deus. E isso é incongruente com as possibilidades humanas dos gentios. E é ali que a graça de Deus fica mais visível. E essa que é a beleza do Evangelho, né? Paulo, ele não tira da cartola da genialidade da mente dele conceitos soltos, né? A própria realidade de Paulo, e é por causa dessa realidade presente nas diversas igrejas para as quais ele enviou as cartas, é que fez com que Paulo desenvolvesse toda essa ideia, justamente tendo em vista a realidade concreta, que é tão bem desenhada como o embate aí entre judeus, cristãos e gentios que aderem ao evangelho, todo esse conflito, toda essa questão de Paulo tentar de uma maneira ou de outra quebrar esse certo orgulho étnico que os judeus de alguma forma nutrem e que restringem essa graça de Deus que é para todas as nações, embora sem merecimento. E parece que o Barclay, ele articula muito bem, e ele tem um trecho aqui do livro, no prólogo, que eu acho que explica muito bem aquilo que você acabou de nos mostrar aí sobre essa tal da incongruência da graça. O Barclay diz o seguinte: a teologia da graça de Paulo caracteristicamente aperfeiçoa a incongruência do dom de Cristo dado sem referência à dignidade. Sua teologia é articulada dentro da missão de Paulo e para ela, e fundamenta a formação de comunidades inovadoras que cruzaram fronteiras étnicas e outras. Esse dom incongruente evita e então subverte os sistemas de merecimento pré-constituídos.
Ele desconsidera formas prévias de capital simbólico e então permite a criação de novas comunidades cujas normas são redefinidas pelo dom de Cristo em si mesmo. Essa redefinição que nós temos em Cristo parece que é o convite que Paulo tem ao expressar e ao registrar todo o conceito, todo o entendimento que ele tem da graça de Deus, de uma sociedade totalmente secular, onde nós temos todos os relacionamentos baseados em méritos e em honra, para uma realidade totalmente diferente, onde o único mérito é o mérito de Cristo, que por causa desse mérito chama também judeus e também gentios a fazerem parte de um povo só. Sensacional isso, o Daniel. Para finalizar, cara, eu queria que o meu desejo particular é que cada crente pudesse ler esse livro, né, devagarzinho, né, digerindo aos poucos. Qual que é, né, vamos pensar assim, o que você diria como grande qualidade desse livro e por que todos os nossos ouvintes interessados em exegese e interpretação bíblica deveriam conhecer John Barclay e ler o seu livro Paulo e o Dom? Primeiro, eu acho que a sensibilidade do John Barclay como um leitor de textos de uma forma que é interessante e que é provocativa para mim é alucinante, porque o jeito que ele trabalha lentamente os textos em alguns momentos ele é muito bom, porque por mais que na introdução ele vai trabalhar essas categorias de antropologia, de linguística e qual que é a história da interpretação de Paulo, ele para no meio do livro e fala: agora vamos olhar alguns exemplos de textos do judaísmo do Segundo Templo para ver como eles estão aperfeiçoando, desenvolvendo graça. E depois nós vamos ler Gálatas e Romanos e ver como Paulo aperfeiçoa a graça. Então, esses trechos, se você gosta de assim, ler um texto bíblico e assim, parte por parte, degustando, mastigando e vendo como aquela palavra, a próxima frase vão se relacionando, ele faz ali uma tapeçaria muito, muito bonita, né? O trabalho dele, ele coloca mais um pedaço, costura, volta lá no começo, coloca mais uma parte, costura, vai lá no começo. Então ele, como escritor exegeta, é muito rico. E ele não perde de vista o todo, que acho que a dificuldade de grandes exegetas é você coar o mosquito e deixar passar o elefante, né? Então ele consegue trabalhar, às vezes é uma palavra, uma partícula, e volta para o todo, volta para a parte, volta para o todo. E quando ele faz isso, e você tá vendo ele costura, e é aquela coisa, né? Daí você vira a tapeçaria, que é quando ele faz as conclusões, os sumários de fim de capítulo, você vê assim como ficou muito bem amarrado de uma forma bela, uma forma estética. E aí você fala assim, gente do céu, eu li esse capítulo, às vezes fiquei uma semana degustando um capítulo para conseguir entender, porque realmente é um livro denso, mas quando você chega no fim ele vira, daí você fala assim, rapaz, olha o que ele fez aqui, olha como ele expressou Paulo e a graça de Deus em Paulo de um jeito fenomenal e se encaixou de uma forma que faz sentido historicamente, exegeticamente, mas tem um toque ali, um tempero teológico para a igreja hoje, que eu acho também muito sutil e muito rico. Beleza. Daniel, muito obrigado pela sua participação nesse episódio especial do mês da Reforma. O primeiro episódio em que nós temos aí a oportunidade de destrincharmos um pouquinho um texto ou um livro importante de um autor extremamente relevante para os nossos tempos na área de estudos bíblicos, que é o livro do John Barclay, Paulo e o Dom. E esse livro você pode adquirir por meio do link que está disponibilizado aqui na descrição. Um grande abraço, Daniel. Muito obrigado pela sua participação e nos vemos em um próximo episódio, hein? Excelente. Obrigado. Um abraço a todos. Είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος.